João 15, de 7 a 17. Vamos lá. Eu vou abrir outra versão aqui, porque eu estou gostando muito de estudar na NVT, a Bíblia chamada Nova Versão Transformadora. É uma versão atual de uma compreensão muito boa das Escrituras. Então, se você deseja adquirir uma outra Bíblia, você já tem uma Bíblia e você deseja adquirir outra, eu indico a Bíblia NVT, é Nova Versão Transformadora. Diz assim o versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Irmãos, olha que interessante como ficou na Bíblia a mensagem de Eugênio Peterson. Olha o que ele diz aqui, como é interessante uma compreensão mais profunda desse texto. Saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que tenho feito, guardado os mandamentos do meu Pai e permanecido no seu amor. Estou dizendo essas coisas com um propósito: que a minha igreja seja a alegria de vocês, a minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça. Esse é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos seus amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que eu mando. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Lembrem-se, vocês não me escolheram, eu escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, Ele concederá. Mas lembrem-se do mandamento principal: amem uns aos outros. Pai, te agradecemos por tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, fala ao nosso coração. Enquanto meditamos, Senhor, nas Escrituras, que o Senhor traga clareza dos teus princípios ao nosso coração. É o que nós pedimos, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Muito bem. Nós queremos pensar hoje sobre permanecer. Permanecer. Irmão, se tem uma dificuldade hoje em dia, é das pessoas permanecerem. 2023 passou. Quantas coisas boas você começou a fazer em 2023, mas não permaneceu. Não permaneceu. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano e não permaneceu. Começou, mas não permaneceu lendo, não deu continuidade, não continuou fazendo. Eu vou fazer uma dieta e começa uma dieta rígida
E aí depois para. E diz assim, eu continuo depois. E não permanece. Esses dias eu estava achei um vídeo, até mandei para Jaedson. Quantos anos tem, Jaedson, aquele vídeo? Uns 7 anos, 6 anos? Jaedson não tinha bigode nem barba, era a cara lisinha. Aquele bigode dele tem 7 anos que ele está esperando crescer. Na época ele não tinha bigode. E eu lembro a gente fazendo caminhada, né? A gente caminhava um tempo, depois corria um pouco. Eu disse a ele esses dias que foi ele que parou. Ele disse que foi eu que parei. Mas nós caminhamos alguns dias, a gente já estava andando aí uns 5 quilômetros mais ou menos, dava 4,5 para quase 5 quilômetros. A gente fazia por dia caminhando e correndo. Se a gente tivesse permanecido, nós tínhamos o hábito, irmão, e não parava mais. Mas nós paramos. Depois eu continuo. Irmão, e quantos anos já fazem? Porque nós temos a dificuldade de permanecer. Eu lembro que na época meu bem até brincou, né? Falou assim, já posta as coisas como se estivesse correndo há muito tempo, né? Começou agora. Falei, você vai ver, a gente vai continuar. E aí a gente parou, a gente não permaneceu. Então, irmão, permanecer é uma chave poderosa. Porque fazer uma coisa boa uma vez não trará grandes resultados. Permanecer talvez seja o maior segredo do sucesso. Porque nós não permanecemos. A gente começa e não continua. E naquilo que você continua, você vê o êxito, você vê a mudança, você vê a transformação. Naquilo que você permanece, você vê a transformação. Por exemplo, eu comecei a ler a Bíblia quando me converti em 2017 e nunca fiquei sem ler a Bíblia. Então eu sempre estou lendo a Bíblia em algum lugar. Todo mundo que está aqui deveria estar em algum lugar. Se eu perguntasse a você hoje ali na saída, em que lugar você está lendo da Bíblia, você tem que ter um lugar que você está continuando lendo. Em qual livro você está? Continuidade. Nunca parei. Eu tenho vários livros. Todo livro que eu comecei a ler, quer dizer, com exceção de um. A linguagem dele era muito difícil. Comecei a ler esse livro há muito tempo atrás, quando a gente morava em Luiz Eduardo, então já tem mais de 15 anos. O livro chamado Catacumbas de Roma. Um livro difícil de entender, cheio de história, cheio de coisa. E eu comecei, e eu pensei, eu termino esse livro depois. Eu estou precisando ler outra coisa agora. Mas com exceção desse, todos os livros que eu começo, eu termino. Teve um livro que eu comecei a ler e falei, que livro ruim. Livro assim, não era tão bom. Eu pensei, eu vou terminar logo, mas eu vou ler o livro todo, e vou guardar esse livro. Mas provavelmente eu nunca mais lerei ele. Mas eu terminei ele logo. Porque nós temos que permanecer, nós temos que continuar, nós temos que dar sequência. As pessoas hoje têm dificuldade de continuar, de permanecer. Eu comecei um propósito e tal. Glória a Deus, irmão, que você começou uma coisa boa. Mas a questão é, você permanece? Você continua? Quantas pessoas eu já conversei, talvez você também, que falaram para você, que já foram na igreja há bastante tempo, né? Como eu servia na igreja, como eu ajudava, eu fazia as coisas de Deus, eu cantava na igreja. Esses dias a gente encontrou, né, irmã Leia, no posto, um jovem dizendo assim que ia para a igreja e que estava sempre na igreja, mas que hoje não vai mais. Então, as pessoas contam de coisas que já fizeram, mas e que não faz mais, que não permaneceu. Eu quero perguntar a você, você teve um tempo que você estava envolvido nas coisas de Deus, que você estava mais próximo de Deus do que hoje, que você sente que você estava mais íntimo de Deus do que você está agora? Já teve? Quem já teve? Aí Jesus fala com a gente assim, lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. O que é que você fazia? Que você tinha aquele momento gostoso com o Senhor, aquele tempo bom com Ele, e que você não vive mais. Esses dias, conversando com alguns irmãos, veio ao meu coração aquele texto que Jesus diz assim, olha, lembra-te, olha para trás, veja onde foi que você caiu, veja que você errou, mas não fique lá no passado, volta só para ver onde é que você caiu, e depois volta a praticar as primeiras obras. O que você fazia de certo naquela época, o que você errou, não faça mais.
mas continue a fazer aquilo que você fazia antes, para que você tenha os mesmos resultados. Pratique o que você praticava antes, o seu amor por Jesus, a sua dedicação a Jesus, o seu empenho de buscar a Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura das Escrituras. Permaneça. Irmãos, os cristãos, especialmente eu estou falando, isso é para todo mundo. Eu ouvi uma série de ministrações de John Bevere, daquele livro Movidos pela Eternidade. As primeiras audições da ministração foi um curso que ele fez, ministrou sobre o livro Movidos pela Eternidade em uma igreja. E ele sempre prega muito empolgado. Eu gosto muito de John Bevere. Eu ainda vou treinar inglês só para ficar ouvindo ele na língua dele. E eu vi o primeiro, eu não lembro mais o número, mas vamos colocar 50 mil visualizações. Segundo livro, 45 mil. Terceiro livro, 40. Quarto capítulo, quinto capítulo, 10. Sexto capítulo, 5 mil. Eu digo, gente, o que é que o povo não gostou aqui? Umas mensagens profundas e abençoadas como essa. O que é que a pessoa não gostou aqui? Mas não é que não gostou, irmão. É porque não dá continuidade. Quer ver uma coisa? Não precisa levantar a mão, não precisa dizer nada. Alguns de vocês aqui começaram a ouvir o livro Identidade e não permaneceram, pararam. Porque o livro é ruim? Não. Porque nós temos dificuldade de continuar nas coisas quando nós não gostamos daquilo que estamos fazendo. Ou quando nos distraímos com qualquer outra coisa. E aí nós temos dificuldade de continuar, de permanecer. Mas Jesus chama a nossa atenção nesse texto. Eu ia falar sobre permanecer no amor, mas aí eu mudei, eu deixei só permanecer. Nós precisamos permanecer. Fala para o irmãozinho lindo que está do seu lado, diga assim, nós temos que permanecer. Nós temos que permanecer. Tem um texto em Salmos que diz assim que os justos florescem plantados na casa do Senhor. O que é plantado, irmão? O que é plantado? Você está um dia plantado num canto, outro dia está plantado em outro, outro dia está plantado em outro? Não. Plantado é num lugar. Se você for arrancar uma fruta no quintal da sua casa, se você tem lá um pé de fruta, e você vai arrancar uma fruta, você diz assim, onde é que o pé de fruta está hoje? É assim que você faz? Você vai lá na chácara de Marquinho, tem vários pés de coisa no quintal. Tem uns pés de jaca lá, irmão, muito abençoado. Tem dias que eu não janto, né? Quando está produzindo aquelas jacas. E aí Marquinho vai chegar um dia no quintal e vai dizer assim, onde é que está o pé de jaca hoje? Será que ele foi lá para a beira do rio, lá embaixo? Não. Ele está no lugar plantado. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha, mas o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É comparado a uma árvore plantada num lugar. Plantado, um lugar, alguém que permanece, alguém que dá continuidade, que dá sequência. Porque se você fica arrancando um pé de fruta de um lugar e plantando em outro, sabe o que vai acontecer? Ela não vai produzir. Ela até pode pegar no chão de novo, mas ela não produz. Ela não produz. Então nós devemos permanecer. Permaneça. Permanecer em quê? Vamos ver 3 coisas que Jesus diz que nós devemos permanecer. Versículo 7. O Senhor começa nesse texto. Eu quero me deter aqui no versículo 7, por enquanto. Se permanecerdes em mim, Jesus diz, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerdes
em mim. Jesus está dizendo assim: se vocês permanecerem em mim. Permanecer em Jesus. Tem muita gente que começou em Jesus, mas não permaneceu em Jesus. Estava com Jesus, passou um tempo com Ele, andou com Ele, viveu com Ele, mas depois deixou Ele. Não está mais com Jesus. Tem um texto lá em Hebreus que diz assim: agora que provaste que o Senhor é bom, vocês devem permanecer nele, continuar nele, porque tem gente que prova da bondade de Deus, caminha com Jesus, mas depois se afasta de Jesus. Eu me lembro de 2 discípulos. Jesus ia caminhando e os discípulos ficaram um pouco para trás e deixaram Jesus ir caminhando mais à frente, e quando eles se afastaram de Jesus, eles começaram a conversar. E disseram assim: quem é o maior entre nós? Quem é que é o maior? Como é que começa a conversa quem é o maior? Que história é essa? De quem é o melhor? De quem é o maior? O maior é Pedro, porque Pedro responde logo quando Jesus pergunta. O maior é João, que filho do trovão, Tiago. Quem é o maior? Quem é o maior? E aí quando eles chegam perto de Jesus, Jesus olha para eles, sabia o que eles estavam conversando e diz assim: o que é que vocês estavam conversando? E como é que responde a Jesus o que é que estava conversando? Aí Jesus pega uma criança, coloca no colo e diz assim: olha, vocês têm que se tornar como uma criança. Você quer ser maior? Seja o que sirva mais. No reino de Deus, a matemática é diferente. O maior é quem mais serve. O feliz é aquele que sofre pelo nome de Jesus. No reino de Deus, a matemática é o contrário. Aí Jesus diz assim: vocês têm que ser como uma criança. Vocês têm que servir mais. E não, até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Irmãos, eu me lembro eu vi um vídeo esses dias não, tem um tempo já na internet, de um homem pregador, pastor, que ele disse que recebeu uma revelação que ele não podia pisar no chão. Irmãos, eu não sei se você já viu uma coisa bizarra como essa. Sabe como é que ele fazia? Ele ia pisando em cima das pessoas. O povo vinha deitando assim na frente dele e ele pisando nas costas, caminhando assim. Que era tão santo que não podia pisar nesse chão. Quando chegava num lugar, uma lagoa assim, um negócio, o povo jogava um pano em cima. Ele não podia pisar no chão. Gente do céu. Quando nos afastamos de Jesus, nós começamos a ter loucuras e desvaneios, porque nós fomos salvos, mas nós podemos, se decidirmos, nos afastar do Senhor, porque Ele deu liberdade a você, você nunca vai servir como escravo. Ele disse assim: eu já não vos chamo escravos, porque o escravo, o empregado, o servo, não sabe o que faz o seu Senhor. O escravo, ele serve por obrigação. O amigo só fica perto enquanto quiser. Eu tenho vos chamado amigos. Você pode se afastar de Jesus se você quiser. Por isso que ele diz assim: se permanecerdes em mim, ei, permaneça em Jesus. Como é que permanece em Jesus? Permanecer em Jesus é lembrar do dia que você se converteu, é lembrar do dia que você se batizou, é lembrar do dia que você experimentou o primeiro amor do Senhor e permanecer nesse relacionamento com Ele. É como dizia Martinho Lutero: quando você lavar o rosto pela manhã, lembre-se da água do dia do seu batismo e viva dessa maneira, como uma vida nova, como alguém que nasceu de novo. 1 João diz assim: se dizemos que estamos nele, também devemos andar como ele andou, devemos andar como Jesus andou. É lógico que nós estamos longe disso, mas devemos buscar andar como Jesus andou. Permaneça em Jesus, porque tem muita oferta aí fora para que você decida se afastar de Jesus. Jesus é a sua fonte de vida, Jesus é o que satisfaz seu coração, Jesus é o que alegra você. Hoje pela manhã, a gente estava falando aqui de que a inveja é um dos maiores sinalizadores de que eu não estou bem com Deus.
Quanto mais inveja eu tenho, mais longe de Deus eu estou. Porque a inveja é um sentimento duplo e injusto. É um sentimento assim: se eu tivesse o que aquela pessoa tem, eu seria feliz. Para ser feliz, eu tinha que ter o que essa pessoa tem. Então você deixou de depender de Deus e está começando a entender, pensando que você depende do que o outro tem. Aí você começa a dizer assim: se eu tivesse isso, eu era feliz. Se eu tivesse isso, eu seria realizado. Colocando a sua expectativa em alguma coisa ou em alguém que não é o Senhor. Segunda coisa, é idolatria, porque você está dizendo assim: olha, isso aqui ia me satisfazer. E outra, Deus não é justo, porque Ele deu isso a fulano e não me deu. Ele abençoou fulano com isso e não me abençoou. Então por isso eu estou com inveja. Irmão, quanto mais você buscar a Deus, mais satisfação você encontra nele. Quanto mais você buscar a Deus, você vai entender que Ele é justo e que você não merece tudo o que você pensa que merece. Ah, Deus podia ter feito isso na minha vida, Deus podia fazer aquilo. Ei, Deus não tem obrigação de fazer nada na sua vida. Ele faz se Ele quiser. E você não merece nada. Ruim para você é se Ele resolver te dar o que você merece. Coitado de você e de mim, se Ele resolver nos dar aquilo que a gente merece. Porque coisa terrível, irmão, é pensar que a maneira que a gente vive nos faz merecer alguma coisa. Eu já contei para vocês aquela pergunta daquele jovem da faculdade. Ele chega para um dos professores e diz assim: professor, eu tenho uma pergunta para fazer. E aí ele faz a pergunta. Ele diz assim: por que Deus? Vocês dizem que Deus é bom? E por que Ele permite o mal? E por que muita gente sofre? E por que isso? E por que aquilo? Aí o professor riu e disse assim: eu já sei, você está no segundo ou terceiro período da faculdade. Ah, no terceiro. Por quê? É porque é nessa fase que eles vêm com esse questionamento. E eu não vou responder sua pergunta não, porque você perguntou errado. Como assim eu perguntei errado? Você perguntou errado. Se você perguntasse certo, eu ia te responder. Porque a pergunta certa que você deveria me fazer é a seguinte: por que Deus, sendo um Deus tão santo, justo, maravilhoso, perfeito, que não precisa de nada, ainda deixa um miserável como eu viver? Ainda tem misericórdia da minha vida, dia após dia. Por que Ele não me mata logo? Aí ele disse: eu ia te responder que é por causa da misericórdia dEle, é por causa da bondade dEle, é porque as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. E a gente fica achando que Deus tem que fazer, e a gente fica igual um menino mimado. Ah, Deus, também se não fizer, eu vou me rebelar com o Senhor agora. Pois agora o Senhor vai ver, eu também não te sirvo mais. Aí Deus diz assim: ué, você acha que vai mudar o que na minha vida? Você acha que vai mudar o que para mim? Ei, por favor, quando você vem para a igreja, você não está fazendo um favor para Deus não. Você está vindo aqui é porque você precisa dEle. Não é porque Ele precisa da sua adoração não. Ei, a gente canta aqui, e um dia no ensaio, eu achei interessante que uma irmã perguntou assim: vocês não desafinam nunca não? Perguntou para João. Ricardo estava cantando no dia. Vocês não desafinam nunca não? João disse direto: a gente desafina. É porque muita gente não percebe. Irmão, no céu, Deus tem um louvor lindo. Os anjos cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele tem adoração lá no céu. Ele não precisa da sua canção, da sua adoração. Quando você adora, quem recebe alguma coisa de boa é você. Porque a sua adoração sobe e a graça dele desce sobre a sua vida. Não é porque ele precisa. Tem gente que acha, irmão, que eu estou incentivando você a escutar o livro sobre identidade, é porque vai ser bom para mim. É a mesma coisa. Daí, se você não ouvir, não vai mudar nada na minha vida. Mas por que eu incentivo você? É porque vai ser bênção na tua vida, criatura.
Essa semana eu atendi uma pessoa, passando por um problema sério, e eu disse a ele, essa pessoa, você está ouvindo o áudio sobre identidades? Não, pastor, não estou sabendo. Eu digo, vou mandar para você. Porque o que a pessoa está vivendo e passando é o que a gente está ouvindo naquelas audições todo dia. Sabe, irmão, parece que as pessoas têm um sentimento assim, Deus também não me abençoou, não fez isso, também não leio mais a Bíblia, também não vou mais no culto, e você acha que isso vai prejudicar Deus em alguma coisa? Tadinho de você, seu entendimento está muito torcido. Se você não vir para a igreja o ano todo, como é que Deus vai ficar? No trono dele, do mesmo jeito, governando a terra. Com o poder dele, a Bíblia diz que a terra é o banquinho que ele descansa a seus pés. Pensa o tamanho desse Deus, que vai ficar muito ofendido se você não cantar para ele. E você acha, Deus tem que fazer, se não fizer, e você fica com birra, e Deus diz assim, fique. É igual um pai que educa o filho. O filho dá birra, o pai vira as costas. E larga lá, de birra. Por quê? Porque o pai diz, eu quero te ensinar, você tem que aprender. Esses dias eu achei engraçado aquele Pablo Marçal, tem algumas coisas que ele fala que são interessantes. Tem umas coisas que é meio desvaneios, mas muita coisa é interessante. Ele disse que estava no shopping e um dos filhos deu birra. É isso. Ele disse, quando o filho deu birra, ele se jogou no chão e gritou mais do que o menino. Aí o menino, pai, levanta daí. Você está doido? Eu sou mais doido do que ele. Irmão, tu acha que Deus vai ficar carente porque você resolveu não servir a Ele? Ei! Um sentimento de coitadismo, né? Coitadismo. Tadinho de mim, bichinho de mim. Será que Deus não está vendo meu sofrimento? E Deus está dizendo assim, eu estou permitindo isso aí para você se aperfeiçoar, crescer. E aí se você não entender, você se rende àquele problema, se entrega a ele e não cresce. E Deus diz assim, eu quero que você seja maduro. Abra aí por favor, irmão, a tua Bíblia, Tiago. Nós lemos esse texto hoje pela manhã e eu quero ler com você de novo. Tiago capítulo 1. Tiago 1, verso 2. Irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Fique feliz quando estiver sofrendo. Está passando alguma luta, irmão? Está passando alguma luta aí? Fala para esse abençoado do teu lado aí, diz ele assim, se alegra na luta. Está passando, tá? Se alegra, o texto está dizendo. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ei, Deus quer que você seja alguém que permanece. Então a prova da fé vai fazer você ser alguém mais perseverante, alguém que permanece. Para quê? Versículo 4. A finalidade. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Você tem que crescer. Você tem que crescer. Porque enquanto você for criança, menino, Deus vai apertar o nó até você decidir crescer. Dói. E quanto maior for a obra de Deus em sua vida, se prepara. Porque maior é a luta e o sofrimento. Permaneça em Jesus, ainda que seja difícil. Permaneça em Jesus. Permaneça firme, inabalável no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que completa a nossa fé. Permaneça nele. Volta para o texto de João, capítulo 15, versículo 7 ainda.
João 15:7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Diga comigo, número 1. Diga assim, número 1. Permanecer em Jesus. Diga número 2. Permanecer na palavra. Ou, na verdade, irmão, a palavra permanecer em mim. A palavra tem que entrar em mim, como ela entrou um dia e eu me emocionei, e eu fiquei pensativo naquilo que eu ouvi da palavra. Mas depois eu deixei de praticar, eu deixei de obedecer, e aí a palavra não permaneceu em mim. Por isso que ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí sim o negócio vai dar certo. Permanecer em Jesus. Para permanecer em Jesus, precisa permanecer na palavra. Ei, por isso que tem que ler a Bíblia todo dia. De manhã, na hora que você acorda, de noite, antes de dormir, primeira e última coisa do dia. Difícil para quem tem filho pequeno, né? Que às vezes você vai botar eles para dormir e dorme junto. Ou quando já não aguenta mais de sono. Mas lê as Escrituras. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, se você permanecer nas Escrituras. O que é que você tem se permanecer nas Escrituras? Vamos ler a terceira coisa que você tem que permanecer? Permanecer em Jesus, número 1. Segundo, permanecer na palavra. Terceiro, permanecer no seu amor. Permanecer no amor de Jesus. Porque pode ser que você permaneceu em Jesus, permaneceu na palavra, mas o seu amor esfriou. Aí Jesus vem para a igreja e diz assim: ei, vocês têm sido zelosos no trabalho, vocês são dedicados em tudo que faz, vocês zelam pela minha palavra, mas vocês deixaram o primeiro amor, o amor por mim. Aquele amor que vocês tinham e que hoje esfriou. Vocês precisam permanecer nesse amor, porque esse amor é o que vai motivar e ser combustível na sua vida, para você permanecer em mim e na minha palavra. Amando a Jesus de todo coração. Olha o que ele diz no texto. Eu quero que você veja ainda o versículo 8. João 15:8. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim permanecereis no meu. Sereis, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 9: como o Pai me amou, também eu os amei. Permanecei no meu amor. Permanecer no amor de Jesus. Ei, não saia desse lugar. Imagine uma árvore que o galho caiu. Uma árvore que produzia, um galho que produzia muito fruto. Você já subiu no pé de aquela frutinha amarela, como é o nome? Siriguela. Pensa num negócio gostoso. Um dia eu estava comendo umas siriguela com tanto gosto, irmão, com tanto gosto, que eu me empolguei, eu até engasguei. Agora, o galho de siriguela não é igual o galho de goiaba. Quem foi, meu bem, que caiu de um pé de siriguela? Foi tu? Foi? Pendurar no galho. E o galho quebrou. Porque o galho de siriguela é fácil de quebrar. Agora, digamos que você pega um galho de siriguela que dava muita siriguela. Aí você diz assim: galho de siriguela. Você precisa produzir, por favor. Você parou de produzir. Vai dar certo? Ou não? Você pega o galho, senta com eles, galho, reaja, faça alguma coisa.
Vai dar certo. Leia o versículo 6 de João 15, para você ver o que eu estou falando. Ele diz assim: se alguém permanece em mim, não permanece em mim, é o que ele diz. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Ei, eu preciso estar ligado, conectado na videira verdadeira que é Jesus. Quer ter vida? Conectado na videira. Quer viver coisas extraordinárias, fantásticas, emocionantes? Conectado na videira. Não pense que tem outra coisa lá fora. Ei, você que já experimentou o amor de Deus, Jesus diz assim: permaneçam no meu amor. Não existe outra vida em outro lugar. Vamos terminar o texto? Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecer no amor de Jesus é permanecer obedecendo às Escrituras de coração. Salmo 119. Senhor, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Escondi a tua palavra no meu coração, não é na mente. Decorar a palavra é uma coisa, mas guardar a palavra aqui no coração é para obedecer. Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. A palavra está aqui. E se a palavra está aqui, olha o que diz o texto: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Versículo 13: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 16: não foste vós que me escolhestes. Ei, olha para mim aqui. Naquela época que Jesus estava pregando, os garotos a partir de 12 anos de idade começavam a olhar os professores, os mestres daquela época, que eram mais admiráveis. E os discípulos, os alunos, escolhiam o seu mestre. Só que Jesus fez diferente. Jesus me disse assim: eu quero que uma turma me escolha. Ele orou ao Pai, recebeu direção do Pai, e chega para um e diz assim: me siga, me siga, me siga, me siga. Deixa a coleteria e me siga, deixa as redes e o barco e me siga, deixa o que você está fazendo e me siga. Aí Jesus diz assim: eu escolhi vocês. Ei, você acha que você escolheu Jesus? Jesus te escolheu, irmão, te atraiu. Foi Jesus que atraiu você. O que é que você estava passando na época? A viagem que a gente foi para João Dourado agora, eu fui ministrar na igreja lá, e aí a gente foi conversando, e meu bem contou uma parte da história da vida dela, que eu não lembrava bem, e ela deu mais alguns detalhes. Como aconteceu, como Deus atraiu ela para Jesus. E eu pensando: Senhor, que coisa interessante, como Deus nos chama para servir a Ele. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. Martinho era um pé de cana. Aí se apaixona por Glorinha primeiro, aí Glorinha diz: meu amigo, só tem aqui se vir para Jesus. Ele diz: então eu tenho que ir. Mas, irmão, Deus usou alguma coisa. Mas Ele escolheu você e Ele atraiu você para Ele. Amém? Eu me lembro do irmão Nego, irmão José Alexandre, quando eu chegava na casa dele lá, o Nego estava na área, sentado, sem camisa, com um copo de pinga assim do lado. Não era, Nego? E um cigarro. E um cigarro do outro lado. E aí diz que Nego... não gostava de pastor, não. E aí eu ganhei Nego primeiro para mim, né? A nossa amizade primeiro. Joivon evangelizou Celícia. Não, sabe por que eu relembro a história da nossa vida? Porque a gente vai testificar que Deus moveu a vida de alguém para nos atrair para Ele. Ele nos escolheu. Aí Ele diz assim: olha, você veio para mim, você me conheceu, permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneça no meu amor, não se afaste disso. Aí Ele diz assim: sabe por quê? Porque eu tenho o melhor para vocês. Ei,
É tolice você se afastar de Jesus e querer alegria para a tua vida. Larga de ser tonto. Olha o que a Bíblia diz, versículo 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Ei, deixa de besteira. Tu vai buscar alegria lá fora? Vá. Você vai ter uma alegriazinha, um pouquinho de prazer momentâneo, que depois vai vir uma tristeza profunda. Não compensa. Jesus diz assim: ei, eu estou dizendo isso a vocês, o quê? Permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneça no meu amor, porque eu tenho uma alegria completa para você. Jesus está dizendo isso, irmão. Se Jesus disse isso, é porque é verdade. Aí ele diz assim: você quer prova? Você quer prova de que eu quero uma alegria completa para você? Não tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Jesus está dizendo assim: você quer uma prova de que eu amo vocês? Quer? Eu dou a vida por vocês, eu vou morrer por vocês. Jesus está dizendo: você quer caçar alegria lá fora? Deixa de ser bobo. Ramo cortado da videira só vai encontrar mortidão, só vai encontrar sequidão, não vai produzir fruto. Ei, qual é o resultado de permanecer em Jesus, permanecer na sua palavra e permanecer no seu amor? 3 resultados. 4, na verdade. Primeiro, orações respondidas. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, de acordo com a vontade dele e no tempo dele. Orações respondidas, permanecendo em Jesus e na sua palavra. Segunda coisa que você recebe, você dá muito fruto para Deus. Versículo 8, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Cutuca essa pessoa linda que está do seu lado e diga a ele assim: cadê seus frutos? Cadê seus frutos? O Pai é glorificado em que você dê muito fruto. Cadê seus frutos? Então, permanecer em Jesus, no seu amor e na sua palavra, você dá muito fruto. Terceira coisa, o Pai é glorificado quando você permanece em Jesus, na sua palavra e no seu amor. O Pai é glorificado. Versículo 8, nisso é glorificado meu Pai. O nome de Deus é glorificado. Ei, você existe, não é para você buscar felicidade. Você existe para a glória do Pai. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para que ele criou você? Você veio dele, o recurso foi ele, para a glória dele. Para isso ele fez você, para o louvor do nome dele. Por isso que está lá em Filipenses capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo e assumiu uma figura humana, desceu da sua glória e tornou-se homem e foi humilhado até a morte, e morte de cruz, a morte mais humilhante daquela época. Morreu como se fosse um assassino. Aí o texto diz assim: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele fez tudo para a glória dele. Então o versículo 8 diz que se você permanece em Jesus, na palavra e no seu amor, o nome do Pai é glorificado. E por último, você tem aquilo que eu acabei de falar: alegria completa. Ei, você vai buscar alegria completa onde? Você está falando com alguém que tentou buscar alegria completa desde os 13 anos de idade. 13 anos de idade. Eu tentei viver tudo que a vida podia me oferecer. Tu conhece um pouquinho da minha história, né? Tentei viver tudo o que tinha de oportunidade. Porque eu vivia, na verdade, no fundo, meio revoltado, porque eu perdi meu pai, que para mim era meu herói. 8 anos de idade, meu pai morreu. E aí eu fiquei com um sentimento assim, eu sonhava com ele. Meu pai era muito carinhoso, era muito amoroso. Já foi muito duro comigo,
mas também era um pai tão bom, era um pai muito bom. Se alguém cita alguma coisa negativa de meu pai, eu não consigo enxergar, porque eu decidi olhar para as coisas boas que ele fazia. Eu decidi. E aí eu olhava para aquele homem tão bom, e quando eu perdi meu pai, pensa numa tristeza na minha vida, que era uma pessoa que eu acho que era uma das pessoas que eu era mais apegado, era meu pai. E aí eu comecei a viver uma vida terrível, porque um filho sem a presença do pai é coisa terrível, e eu perdi o meu com 8 anos. Aí com 13 anos, irmão, que você vai ganhando autonomia, autoridade. Eu sempre fui uma criança obediente, traquino demais, mas obediente. Mas um dia eu estava revoltado, e eu tomei umas Beer Night. E aí minha mãe veio me corrigir e queria que eu parasse de beber. E eu queria aquele dia beber até eu tinha 13 anos de idade. E ela disse para eu ir para casa. E foi a primeira vez que eu, de cara assim, desobedeci minha mãe. Eu disse, não vou. Eu bati o pé. Ela tomou um susto, porque ela nunca tinha ouvido aquilo de mim. Então eu me tornei alguém que comecei a buscar alegria, felicidade lá fora. Ei! Eu procurei em diversos lugares. E uma das coisas que eu tentei, e Deus não deixou, eu tentei usar droga, e não achei, não consegui. Eu fui morar em São Paulo com 14 anos de idade. E eu vivia caçando alguém que me desse maconha, e eu não conseguia. Quando foi um dia, um colega nosso, que eu sabia que fumava, chegou no restaurante que eu trabalhava, e eu brinquei com ele. Falei, e aí fulano? Botei a mão no bolso dele assim, me dá R$2, brincando, que ele sempre pedia R$2. Eu acho que era até para fumar maconha. E aí eu meti a mão no bolso dele assim, peguei um negócio. Quando eu olhei, uma bituquinha de maconha desse tamanho. Eu digo, minha oportunidade. Aí segurei, ele entrou para o restaurante, ele nem viu que eu tinha pegado. Bem fininho, e desse tamanho, um toquinho. Não dava nem para pegar com o dedo assim, que queimava o dedo. Eu corri na cozinha, eu sabia que o cozinheiro de vez em quando fumava maconha. E o apelido do cozinheiro era Costela. Falei, Costela, olha o que eu peguei no bolso de fulano ali. Como é que faz para fumar um desse tamanho? Vai queimar a boca. Ele disse, me dá aqui que eu sei como é que faz. Eu disse, então tu prepara aí que eu vou ali servir a mesa e já volto. Quando eu voltei, eu disse, e aí Costela, cadê? Ele disse, era muito pequeno, já fumei. Eu digo, miserável. Tanto tempo que eu estou esperando. Irmão, e graças a Deus, eu morei 3 anos e pouco em São Paulo e nunca consegui usar droga. Eu queria, mas Deus parece que estava me cercando para eu não cair nesse mundo. Mas, irmão, Deus foi muito bom comigo. Agora eu tentei encontrar a felicidade, irmão. Com 16 anos de idade, eu entrava em lugares que só adulto podia entrar. Se hoje, com 44, eu tenho essa cara de menino, imagina com 15, 16. Eu levava, às vezes, documento falso para entrar nos lugares. A pessoa dizia assim, não está aparecendo você essa foto não. Eu digo, sou eu aí, rapaz. Irmão, eu tentei encontrar a alegria lá no fundo da minha alma, e eu nunca encontrei. Quando eu conheci Jesus, irmão, uma alegria tomou conta do meu coração. Que eu digo assim, a droga não precisava não mesmo. Não precisava da droga não. Eu encontrei algo mais poderoso do que a droga. Eu encontrei algo mais forte do que o pecado. Eu encontrei algo mais forte do que qualquer coisa que o mundo podia me oferecer. Irmão, aí eu me apaixonei por Jesus. E aí eu lia aquele texto, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E eu dizia, não Senhor, aí amar o Senhor mais do que minha família. Irmão, eu amo a minha família, a minha esposa, meus filhos, mas eu amo mais a Jesus do que qualquer pessoa dessa terra. Eu sou apaixonado por Ele. Eu digo a você, meu irmão, eu te asseguro, não existe alegria completa em outro lugar, a não ser em Jesus. Você pode ficar em pé? Ele tem uma alegria completa para você. Jesus tem uma alegria completa para você. E você só chega lá se você permanecer. Muitos estavam em Jesus, e se afastaram dele. Muitos
já obedeceram a palavra por um tempo, mas depois deixaram de obedecer. Muitos já estavam no amor de Jesus, mas se afastaram. Ele diz assim: vocês permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Permaneçam no amor. Bom, Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.